Você já imaginou os 5 impérios mais poderosos do planeta caindo quase no mesmo instante, sem uma guerra que explique tudo? Isso aconteceu de verdade, por volta de 1177 a.C., e não foi só uma civilização, foram 5, ao mesmo tempo, num intervalo de poucas décadas. É como se hoje Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia e Japão simplesmente desmoronassem juntos, e ninguém conseguisse te explicar por quê. Por séculos os historiadores culparam um único vilão. Mas um arqueólogo passou a vida inteira catando fragmentos até descobrir que a causa real era muito mais assustadora, e ainda mora dentro do mundo em que você vive hoje. Quem conta essa história é Eric Klein, professor da George Washington University. Ele passou mais de 20 anos escavando nas ruínas de Meguido, em Israel. É tempo suficiente para uma criança nascer e se formar na faculdade. Klein juntou fragmentos de cerâmica, tábuas de argila e ossos queimados vindos de 5 países diferentes. Com isso, reconstruiu uma imagem que ninguém tinha enxergado completa antes. Ele encontrou 5 peças que ruíram quase juntas: o Império Hitita, os palácios micênicos, o Egito, a cidade de Ugarit e o reino de Chipre. 5 potências caíram, e a última delas guarda um detalhe que quase ninguém percebe até hoje. Você vai entender por que os historiadores erraram o alvo por mais de um século. Vai entender por que um naufrágio no fundo do Mediterrâneo muda tudo o que a gente pensava sobre esse mundo antigo. E vai entender por que Klein chegou a uma conclusão que soa como um aviso para nossa própria época. A explicação clássica é simples e satisfatória. Em 1177 a.C., o faraó Ramessés III enfrentou uma onda de invasores vindos do mar e venceu. Ele mandou gravar cada detalhe da batalha nas paredes do templo de Medine Abu, navios em chamas, soldados egípcios empurrando embarcações inimigas pro fundo do Nilo, corpos boiando na água. Os historiadores batizaram esses invasores de povos do mar, um exército misterioso que teria varrido o Mediterrâneo Oriental como uma onda de destruição, derrubando reino atrás de reino. Durante mais de 100 anos, essa foi a resposta oficial nos livros: um vilão só, uma causa única, caso encerrado. Fácil de entender, fácil de ensinar, fácil de aceitar. Você lê uma frase e sente que entendeu o fim de um mundo que durou mais de 1000 anos. Tem um problema nessa história bonita: ninguém, nem os próprios egípcios, chamou esse grupo de povos do mar. O nome foi inventado por egiptólogos europeus, no século XIX, mais de 2700 anos depois da batalha. Quem eram eles de verdade? De onde vinham? Até hoje os especialistas discutem. O vilão perfeito que você aprendeu na escola pode ser, na real, um rótulo colado depois, sem ninguém saber ao certo em quem estava colando. Um achado debaixo do mar mudou o foco da pergunta inteira. Em 1982, mergulhadores encontraram um naufrágio na costa da Turquia. Ele é conhecido como Uluburun, afundado por volta de 1300 a.C. Dentro do casco havia mais de 10 toneladas de carga: cobre, estanho, vidro colorido, marfim de elefante, ânforas de vinho. O peso equivalia a 2 caminhonetes cheias até o teto. Esse navio não pertencia a um reino só. Ele provava que existia uma rede comercial gigantesca, conectando reinos que você jamais imaginaria estarem ligados. Hititas, egípcios, micênicos e cipriotas dependiam uns dos outros para ter bronze, o material mais valioso da época. Klein via ali o esqueleto de um sistema inteiro, não reinos isolados. Pensa numa rede elétrica interligada. Se uma usina central falha, bairros inteiros ficam sem luz ao mesmo tempo, mesmo estando longe uns dos outros. Era assim com o bronze naquela época. Sem estanho do Oriente e cobre de Chipre, nenhum reino fabricava armas ou ferramentas. Você tira uma peça pequena desse mecanismo de trocas internacionais, e tudo trava. Quanto mais conectado o mundo estava, mais rápido a queda de um reino puxava os outros junto com ele. A partir daí, a linha do tempo que Klein reconstruiu começa a tirar o fôlego. Entre 1200 e 1190 a.C., os palácios micênicos de Pilos e Micenas são destruídos. A escrita linear B desaparece da Grécia por quase 400 anos, mais tempo do que existe desde a colonização do Brasil até hoje. Por volta de 1185, o rei de Ugarit, Hammurapi,
escreve cartas desesperadas pedindo socorro contra navios inimigos que se aproximavam da costa. A ajuda nunca chega. A cidade é destruída antes que qualquer exército pudesse reagir. O Império Hitita, com capital em Atusa, deixa de existir como potência entre 1200 e 1180. Chipre sofre destruições parecidas em sítios como em Komi. Repare que tudo isso aconteceu numa janela de menos de 50 anos. Não foram séculos de declínio lento. Foi um colapso em cadeia, rápido demais para ser coincidência. Pliny sabia que a explicação tinha que ser maior do que um exército vindo do mar. Imagina segurar um pedaço de argila com o último suspiro de um rei. Em Ugarit, existem tábuas cuneiformes escritas nos dias finais da cidade, por volta de 1185 a.C. O rei Hammurapi escreve para um aliado: os navios inimigos já estão na costa. Ele não tem exército suficiente para deter o ataque. Cada linha é mais urgente que a anterior. Ele pede tropas, pede navios, pede qualquer coisa que salve o povo dele. Não é um relatório frio de guerra. É um homem real, num porto real, vendo o fim se aproximar. Os arqueólogos encontraram essas tábuas ainda dentro do forno onde foram cozidas às pressas, nunca chegaram a ser enviadas. Ugarit caiu antes que a mensagem saísse da cidade. Você está lendo um grito que ficou preso na argila por 3.000 anos. Quando Pliny segurou esse fragmento pela primeira vez, entendeu que estava diante da voz de alguém que viveu o colapso por dentro. O socorro nunca chegou. Ugarit foi incendiada, saqueada e abandonada, e nunca mais foi reconstruída na mesma escala. Você pode visitar as ruínas hoje, na costa da Síria. Só resta silêncio onde existia um dos portos mais movimentados do Mediterrâneo. Nenhum aliado poderoso apareceu a tempo, nem o Egito, nem os hititas. Se o mundo mais conectado da antiguidade não conseguiu salvar um dos seus próprios elos, alguma coisa maior estava quebrando em todos os lugares ao mesmo tempo. Quase ninguém pensou em olhar para o clima. Enquanto reis pediam socorro por cartas, a terra debaixo deles estava morrendo de sede. O paleoclimatologista David Kaniowski analisou grãos de pólen fossilizados em sedimentos do Mediterrâneo Oriental. Ele encontrou evidências de uma seca severa entre 1200 e 1150 a.C., décadas sem chuva suficiente para sustentar as colheitas. Imagina seu corpo passando dias sem água. Primeiro vem a fraqueza, depois os órgãos começam a falhar em cadeia. Foi isso que aconteceu com a terra que alimentava impérios inteiros. Sem colheita, vem a fome. Com fome, vem gente desesperada deixando suas terras em busca de comida em outro lugar. Você começa a entender que os exércitos misteriosos que atacaram Ugarit e o Egito podem não ter sido invasores organizados. Podiam ser populações inteiras fugindo da fome, empurradas pelo mesmo clima que secava os rios. Pliny olhou para esses dados e viu a primeira peça de um quebra-cabeça que ninguém antes tinha juntado. Uma seca sozinha não derruba um império. Pliny reuniu tudo que décadas de escavações em 5 países revelaram. Terremotos arrasaram cidades inteiras. A seca que Kaniowski documentou gerou fome generalizada. As rotas comerciais que ligavam Chipre, Creta, o Egito e Anatólia entraram em colapso. Ondas de migração desesperada empurraram povos para terras já fragilizadas. Pensa numa pessoa que perde o emprego, descobre uma doença grave e enfrenta uma crise familiar na mesma semana. Nenhuma dessas coisas sozinha destruiria a vida dela, mas as 3 juntas podem. Foi exatamente isso que aconteceu com o mundo da Idade do Bronze. 5 engrenagens diferentes, cada uma girando por conta própria, travaram ao mesmo tempo. Você não estava diante de uma guerra. Estava diante de um sistema inteiro perdendo sua capacidade de se sustentar, peça por peça, até que não sobrou nenhuma parte funcionando para segurar as outras de pé. Essa foi a resposta que Pliny levou décadas para provar. Não existiu um vilão. Não existiu um exército único capaz de derrubar 5 impérios sozinho. Existiu uma tempestade perfeita, clima, fome, terremoto, comércio quebrado e migração, tudo ao mesmo tempo, em cada canto do Mediterrâneo. Você entende agora por que ninguém resistiu, não tinha para onde fugir, porque todo o sistema estava caindo junto.
Os fragmentos que Pliny juntou de Turquia, Síria, Grécia, Chipre e Egito contavam, cada um, uma parte da mesma história. Juntos, formavam a prova mais completa de colapso simultâneo já reconstruída pela arqueologia. O Egito venceu a batalha, e ainda assim sangrou. Ramessés III enfrentou os povos do mar por volta de 1177 a.C. e conseguiu o que nenhum outro império fez, sobreviver. Mandou esculpir a vitória nos muros do seu templo funerário, em Tebas, para que ninguém esquecesse. Vencer, porém, não significou escapar da tempestade. Em 1157 a.C., os artesãos de Deir el-Medina, que passavam a vida esculpindo túmulos reais no Vale dos Reis, simplesmente pararam de trabalhar. Fazia semanas que não recebiam suas rações de comida. Você está diante da primeira greve documentada da história, não por ambição, mas por fome, dentro do país que supostamente tinha vencido a guerra. Enquanto Ramessés celebrava a vitória em pedra, seu próprio povo passava fome nas oficinas onde se construía a memória do reinado. Se até o vencedor sangrava por dentro, imagina o tamanho real da crise que atravessava todo aquele mundo conectado. A mesma coisa que tornou aquele mundo brilhante foi o que o derrubou. Rotas comerciais ligavam Egito, hititas, micênicos, Chipre e Ugarit numa rede tão interdependente quanto a internet que você usa hoje. Quando um ponto central falha, plataformas inteiras ficam fora do ar ao mesmo tempo, mesmo em lugares diferentes. Naquele tempo, bastava uma colheita perdida, um porto destruído, uma rota cortada, para que o choque se espalhasse por toda a rede de impérios. Quanto mais rica e conectada era aquela civilização, mais dependente ela ficava de cada elo continuar funcionando. Você talvez ache que estabilidade e conexão andam sempre juntas. Pliny prova o contrário. Prosperidade construída sobre interdependência é também fragilidade construída sobre interdependência. Quando um fio se rompe, a rede inteira sente o puxão. Foi assim com bronze, estanho e trigo há 3.000 anos. E é assim, de outra forma, com cadeias de suprimento, energia e dados na vida que você leva hoje. Se o mundo mais sofisticado da antiguidade não resistiu a 5 crises ao mesmo tempo, a pergunta que fica não é sobre o passado. É sobre você. O nosso mundo é mais conectado do que o deles jamais foi, mais rotas, mais dados, mais dependência mútua espalhada pelo planeta inteiro. Pliny passou a vida escavando fragmentos sob o sol de Megido. Chegou a uma conclusão simples e incômoda: sistemas complexos não caem por um único golpe. Caem quando várias rachaduras pequenas se encontram ao mesmo tempo. A civilização que parecia eterna virou pó em menos de 50 anos. A pergunta que ele deixou não tem resposta fácil. Quantas rachaduras o nosso mundo já tem, sem que a gente tenha percebido? Esse colapso levou milênios para ser entendido, e ainda guarda mistérios. Quem eram, de fato, os povos do mar que assombraram o Egito? Essa é a próxima investigação que esse canal vai abrir, fragmento por fragmento, do jeito que Pliny fez. Se essa história te fez pensar 2 vezes sobre o mundo conectado em que você vive, inscreve-se aqui no Civilizações Perdidas. A próxima peça desse quebra-cabeça ainda está esperando por você.